Fala pessoal, beleza? Bom dia! Vamos responder aqui 10 questões da Banca Vunesp, questões que eu selecionei a dedo, tá? Questões de concursos atuais que caiu no ano de 2023. E geralmente a Vunesp ela costuma repetir, não os enunciados iguais, mas a mesma sistemática de questão, ela costuma repetir nos concursos que ela tá fazendo agora em 2023, né? A gente teve Defensoria Pública, são Paulo, tivemos Tribunal de Contas, tivemos alguns concursos de prefeitura pela Vunesp, tá? E são questões inteligentes e questões que com certeza vai cair na sua prova aqui do TJ de amanhã, tá? Assim, eu vou responder rápido aqui essas questões, não vou entrar muito em detalhe, porque hoje não é dia de aprender, é dia de revisar e passar alguns bizus para quem vai fazer a prova amanhã. É isso aí, vamos lá. Essa daqui, ó. Considere verdadeiras preposições. Ele apresentou aqui 6 preposições, então a gente tem que classificá-las como verdadeira. Tá? Então é isso. Faça isso na sua prova que você vai acertar. Beleza. Classificar é mais fácil, todo mundo sabe. Ele vai falar, a partir dessas preposições, é logicamente verdadeiro que entre essas 6 pessoas, o número daquelas que não, olha aqui, ó, fizeram o que lhe é atribuído. Aqui o que a Vunesp está pedindo aqui para a gente. Então vamos lá. Aí ele está falando o seguinte, ó. Olha os conectivos. Todas são com conectivos sim, então, tá vendo? Essa daqui é a mais simples, ó. Então, se ela fala aqui, ó, Paula não lavou a louça, vamos ver onde tem Paula aqui, ó. Paula não lavou a louça é uma verdade, ó. Paula não lavou a louça é uma verdade. Paula lavou a louça é falsidade, porque a gente sabe que ela não lavou a louça. Conectivo sim, então, galera. No sim, então, você tem que entender o seguinte, ó. Se A única forma de ser falso se aparecer vera ficha fabulosa, tá? Se aparecer falso, verdadeiro, isso aqui vai ser verdadeiro, né? Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. E falso com falso, isso aqui vai ser um verdadeiro. Se ele falou para a gente atribuir todas como verdadeira, então todas as que tiverem conectivo sim, então a gente tem que procurar essa configuração aqui, tá bom? Só as que apresentam verdade para a gente. Daí ele está falando o seguinte, ó. Vamos ver aqui, ó. Paula lavou a louça. A segunda frase, né? Segunda frase aqui. Quem está iniciando agora, ó, é importante você saber que quando a gente fala a primeira frase, tá vendo? É a que está antes do então. A que está após o então é assim, essa é a segunda frase, tá? Então, se ele fala aqui, ó, e aqui, ó, primeira e segunda, tá? Se a nossa segunda frase aqui foi uma falsidade, tá vendo? Obrigatoriamente, para ela ser verdade, a primeira tem que ser falsidade. Então, isso aqui é falso. Tá bom? Aí ele, beleza, a gente sabe que Manuela não limpou as vidraças é falsa, né? Então vamos lá. Essa daqui, ó. Paula não lavou a louça. É uma verdade. A primeira frase está dando uma verdade. Obrigatoriamente a segunda também tem que ser verdade. Tá bom? Então, Francisco varreu as calçadas, isso é uma verdade. Perfeito. Aí agora a gente consegue mais argumentos. Então vamos cá. Francisco varreu as calçadas é verdade. Francisco varreu as calçadas, isso é uma verdade. Deu verdade na primeira frase. Se deu verdade na primeira frase, ó, obrigatoriamente a segunda tem que ser verdade. Geraldo juntou lixo, isso é uma verdade. Vamos ver aqui, ó. Geraldo juntou lixo. Geraldo juntou lixo é verdade. Deu verdade na primeira frase. Se deu verdade na primeira frase, a segunda tem que ser verdade. Jéssica não regou a horta é uma verdade. A gente consegue falar de Jéssica aqui, ó. Jéssica regou a horta. Jéssica não regou a horta é uma verdade. Jéssica regou a horta é uma falsidade. Se deu falsa na primeira, tá vendo? Ou deu falsa na segunda, obrigatoriamente a primeira tem que ser falsa, tá bom? Agora vamos julgar as alternativas, ó. Aí ele está falando o número daqueles que não fizeram o que lhe é atribuído. Então, qual é o número daqueles que não fizeram o que lhe é atribuído? Então, vamos ver aqui, ó. Jéssica não regou a horta. Porra, Jéssica não regou a horta. Isso é uma verdade, tá? A gente já tem uma aqui, né? Jéssica não regou a horta. Geraldo juntou o lixo. Ele fez o que é atribuído, então tá certo. Geraldo juntou o lixo, é uma verdade. Francisco varreu a calçada. Pô, verdade. Francisco varreu a calçada. Paula não lavou a louça. Pô, verdade, ó. Pô, a Paula é preguiçosa. Ela não lavou a louça, tá vendo?
A gente tem uma segunda. Então não é a primeira, você já arrisca. Ó. A gente tem duas pessoas que não fez o que foi proposto, né? Vamos ver aqui, ó. Honório lavou o carro. Honório lavou o carro é falso. Então o Honório ele não lavou o carro. A gente já tem uma terceira pessoa que não fez. Você já arrisca essa daqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Jéssica, a gente já falou de Jéssica. Paula, a gente já falou de Paula. Francisco. Francisco varreu as calçadas? Pô, ele varreu. Geraldo juntou o lixo? Ele juntou. Resposta 1, 2, 3. Então, quem não fez o que lhe foi atribuído? Quem não fez? 3 pessoas, tá bom? Gabarito letra C, primeiro letra C. 3, tá bom? É isso aí. Vamos agora para a segunda. Lembrando que se você está gostando dessa revisão, pessoal, deixa o joinha aí, segue o nosso canal para aumentar a quantidade de inscritos, né? E para engajar a gente fazer mais vídeos como esses. E toda vez que a gente colocar vídeo aí de resolução de questões, vocês ficarem a par. Como essa aqui, ó. Essa daqui é bem legal, ó. E essa daqui com certeza vai cair uma parecida na sua prova. Eu aposto com qualquer um, ó. Daniel, Rodrigo e Tadeu são amigos e suas idades são 32, 35 e 41 anos. Não necessariamente nessa ordem. Um deles tem um filho, outro dois e outro quatro. Não nessa ordem. Daniel não é mais velho e assim vai. Como é que a gente faz esse tipo de questão? Primeiro vamos classificar os personagens, tá? A gente tem o Daniel, representado por um D, o Rodrigo e o Tadeu, tá bom? Aí as idades deles são 32, você põe aqui, ó, 32, 35 e 41. Tá? Repete, já que a gente não sabe quem tem cada idade. 35, 35, 41, 41. Aí fala o seguinte, ó. Ele tem os filhos, né? Tem um filho, dois filhos e quatro filhos. Então, 1, 2 e 4. Aí a gente repete. 1, 2, 2, 4 e 4. Perfeito? E agora vamos julgar. Ó. Daniel não é o mais velho. Então você tem que saber o seguinte. O Daniel, ele não é o mais velho. Quem é o Daniel? O Daniel é esse aqui. Então, ele não tem 41 anos. O filho único de Tadeu estuda na mesma escola infantil dos trigêmeos do amigo mais velho. Pô, já entregou tudo. Então, se ele falou que o Tadeu ele tem um filho único, né? O Tadeu tem um filho só. Então esse não tem um, esse não tem um, tem dois e não tem dois. O filho único do Tadeu estuda na mesma escola infantil dos trigêmeos do amigo mais velho. Então, se a gente sabe que esse cara aqui não é o mais velho, ele não vai ter trigêmeos, né? Ele vai ter dois filhos. Opa, desculpa, pessoal. A gente não consegue, peraí. Ele não vai ter trigêmeos. Já consegue sim. Ele não vai ter trigêmeos, ele vai ter dois filhos, tá? E aí, se ele tem dois filhos, esse não vai ter dois filhos. E esse aqui que vai ter os trigêmeos. E ele falou que o filho único do Tadeu estuda na mesma escola infantil os trigêmeos do amigo mais velho. Se a gente sabe que esse aqui tem trigêmeos, automaticamente a gente vai saber que esse é o mais velho. Se esse é o mais velho, ele não tem 35 nem 35. Aí ele está falando mais o quê? Ó? O amigo mais novo tem um casal de filhos. Bom, quem é que tem um casal de filhos? É quem tem dois. O casal de filhos é o mais novo. E se a gente sabe que só tem os amigos de 32 e 35, então o que acontece? O mais novo, pessoal, olha o carro da venda. O amigo mais novo tem um casal de filhos. Deixa eu só fechar aqui, peraí. Para ver se abafa o som. Então, beleza, vamos lá. Aí é o seguinte, a gente estava aqui, ó. O amigo mais novo tem um casal de filhos. Então, esse aqui vai ser o mais novo, né? Que ele tem dois filhos, então ele não tem 35. Não sei se tem 32, o Tadeu não vai ter 32, né? Nem 41, porque esse daqui já ocupa o 41. O Tadeu tem 35, beleza? Daí vamos julgar as assertivas, ó. Daniel tem 4 filhos. Daniel tem 4 filhos? Não, Daniel tem 2 filhos. Já risca. Tadeu tem 32? Não, Tadeu tem 41. Rodrigo tem apenas 2 filhos? O Rodrigo tem 4 filhos.
Daniel tem 35? Não, o Daniel tem 32. Aí vem a nossa letra E, fala o seguinte, Rodrigo tem 41. Gabarito letra E, tá bom? O Rodrigo aqui, ó, o Rodrigo, que é esse aqui, ó, ele tem 41 anos, tá bom? Gabarito letra E. Lembrando, se você está gostando da resolução, pessoal, não esquece de deixar o joinha aí, curtir o nosso canal e segue a gente para aumentar o número de inscritos. Faz esse favor aí pra gente. Vamos agora responder essa outra aqui, ó. Considere verdadeiras as afirmações. Todos os advogados são formados em direitos e alguns que se formaram em direitos não são advogados. A partir dessa afirmação, é logicamente verdadeiro as alternativas. Como é que você vai responder essa questão? Essa questão, para você fazer, você pode fazer ela deduzindo, né? Não precisa fazer tabela, não precisa fazer argumento, não precisa fazer nada. Isso aqui é dedução. Mas daí, para simplificar, você faz um diagrama de Venn. Aí você vai entender o seguinte, fica até melhor para você entender. Aqui está falando, todos os advogados são formados em direito, onde a gente vai ter dois conjuntos. Aqui dentro vai estar os ADV, né, os advogados. Esses daqui são os formados em direito. Tá? Não são os formados, são todos, né? Opa, peraí, não põe todos ali não, senão vai atrapalhar. Então são os formados em direitos. Daí ele está falando o seguinte, ó, vamos entender aqui. Ó. Alguns que se formaram em direito não são advogados. Ele está falando que alguns que se formaram em direitos não são advogados. Onde é que está isso aqui? Ó? Alguns que se formaram em direito, quem são esses alguns que se formaram em direito? São esses daqui, ó, que estão contidos aqui, ó, tá vendo? Ou seja, eles estão aqui, eles são formados em direito, tá vendo? Ó, esses daí, amarelinho, ó, são formados em direito, eles estão aqui, porém, eles não estão aqui dentro. Ó. Eles não são advogados, tá vendo? Beleza, tá aí. Agora vamos aqui para as alternativas, ó. Aí deixa eu só apagar aqui para vocês não confundirem isso aqui. Vamos lá, vamos jogar as alternativas. Qualquer pessoa que se forme em direito é um advogado. Vamos lá, qualquer pessoa que se forme em direito é um advogado. Vamos lá, ó, eu me formei em direito. Eu estou aqui dentro, ó, o amarelinho. Mas eu não estou aqui dentro. Então eu não sou um advogado, eu apenas me formei em direito. Então o qualquer aqui, ó, deixou a questão errada. Então isso aqui está errado, tá bom? Daí ele está falando aqui o seguinte, na segunda. Os advogados que não se formaram em direito não podem ser juízes. Eles não podem ser juízes. Isso aqui é ficção. Tá? Isso aqui é ficção. Não está falando nada de juízes, então a gente não consegue julgar isso aqui. Agora, C. Há pessoas que se formaram e se tornaram advogados sem serem formados em direito. Há pessoas que se tornaram advogados sem serem formados em direito. Não há pessoas que se tornaram advogados sem serem formados em direito. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Aqui estão os advogados. A gente sabe que os advogados são as pessoas que estão aqui dentro. E os advogados, consequentemente, ó, estão dentro do conjunto maior das pessoas formadas em direito, entendeu? Então, eles estão aqui dentro. Então, assim, ó, há pessoas que se tornaram advogados sem serem formados em direito. Errado, porque todo mundo, para ser advogado, tem que ser formado em direito. Esse aqui você já risca, tá bom? Vamos agora, próxima questãozinha. Opa. Vamos para a próxima. As pessoas que não são advogados não se formaram em direito. Ele está falando o seguinte, as pessoas que não são advogados não se formaram em direito. Então, quem são as pessoas que não são advogados? São essas pessoas aqui, ó, dá uma olhada. Essas pessoas aqui são as pessoas que não são advogadas. Ó. Porém, elas não são advogadas, ó, mas ela está dentro do conjunto das pessoas que se formaram em direito. Então, elas não são advogadas, mas elas se formaram em direito. Isso aqui está errado, tá vendo? O não deixou isso aqui errado. E o nosso gabarito, pessoal, é o letra E. Ó. Há pessoas que se formaram em direito
são advogados. Quem é isso aqui? Onde é que está representado isso aqui? São as pessoas que são advogados, tá vendo? Elas são advogados, estão dentro do conjunto das pessoas que se formaram em direito. O gabarito do terceiro é letra E. Bom, gabarito letra E. Tá certinho essa daqui. Lembrando que o número da questão está aqui. Se vocês quiserem conferir lá no que é concursos, é só copiar e colar lá que vocês vão conferir. Tem outros comentários, enfim. E deixa o joinha, curte o nosso canal, segue o nosso canal para novos vídeos, né? Engajar a gente a fazer mais vídeos como esse. Vamos agora fazer essa quarta questão. Considere a seguinte afirmação. Se subir a montanha é difícil, então paisagem compensa. Assinale a alternativa que contém o equivalente lógica à afirmação apresentada. Então, ele quer uma equivalência lógica do conectivo sim-então. O conectivo sim-então, vocês têm que lembrar o seguinte. Existe a regra da negação, existe a regra da equivalência. Quando ele pede equivalência lógica, é só trocar de cor aqui. Ó. Existem duas regras na equivalência lógica. A primeira regra, que é a que todo mundo sabe, é o neuma. O neuma. O que é o neuma? O neuma, na verdade, você vai negar a primeira frase e vai manter a segunda. Tá? Esse aqui que é o neuma. Negou a primeira e manteve a segunda. Tá? Existe uma segunda regra, pessoal. Essa daqui é a menos comum. Que pouca gente sabe, que é o seguinte. A gente vai negar a primeira. Vamos manter o conectivo sim, então. Vamos negar a segunda. Depois que a gente fez isso, a gente vai pegar a segunda frase e trazer para a primeira, pegar a primeira frase e levar para o local da segunda. Tá bom? Inverte, ou seja, a gente nega, nega, mantém o conectivo e inverte. Daí é o seguinte, vamos lá. Como é que fica a primeira frase no neuma? Vale a pena escrever. Ó. Vem aqui, ó. Se subir a montanha é difícil, então a paisagem compensa. Então, a gente vai negar a primeira. Como é a negação da primeira? Subir a montanha é difícil, vai ficar subir a montanha. Não, olha eu negando. Não é difícil. Beleza? Subir a montanha não é difícil. Ou, aí você põe o conectivo lógico ou, aí a gente tem que manter a segunda, tá vendo? Manter a segunda. Ou a paisagem pensa. Feito? Essa é a primeira regra. Bom, a primeira regra está aqui. Vamos procurar a resposta aqui. Vamos ver. Subir a montanha não é difícil. Subir a montanha é difícil. Não é, tá errado. Subir a montanha não é difícil. Pô, tá certo até aqui. E. Pô, errou porque botou um E, tá vendo? Tem que ser um O. Subir a montanha não é difícil. Pô, subir a montanha não é difícil. Ou a paisagem não compensa. Ou a paisagem não compensa. Aí você fala, pô, tá certo. Tá errado. Ele negou a segunda aqui, tá vendo? Negou a segunda. E a gente não negou a segunda frase. Então, muita gente só decora a regrinha dessa primeira regra. Esquece dessa segunda. E a VUNESP está cobrando mais a segunda regra porque muita gente está errando essa questão. Agora, como é que fica isso aqui na segunda frase? Essa reescrita aqui, né? Vamos reescrever isso aqui com a segunda regra. Ó. Subir a montanha é difícil, pessoal. Sabe que tem que negar as segundas e inverter. Então, já vamos começar da última, né? Vamos lá. A paisagem compensa. Vai ficar se a paisagem não compensa, eu já estou negando. Se a paisagem compensa, vai ficar se a paisagem não compensa. Tá vendo? Se a paisagem não compensa, aí vem. Então, se a paisagem não compensa, então subir a montanha é difícil, vai ficar subir a montanha não é difícil. Então, subir a montanha não é
difícil. Tá? Onde é que está isso aqui? Ó? Se a paisagem não compensa, perfeito. Então, subir a montanha não é difícil. Gabarito letra C, tá bom? Quarta questão, deixa eu ver se está certo. Gabarito letra C. Beleza? Entendeu? Isso aqui vocês têm que entender para levar para a prova de vocês, porque se não decorar, não acerta. Lembrando que se você está gostando aí da resolução, não esquece de seguir o nosso canal, né? Curte para novos vídeos. Vamos fazer essa quinta aqui agora. A quinta questão, ela fala o seguinte, ó. Considere a seguinte afirmação. Ele é casado ou Lúcia é solteira. Conectivo ou. Uma equivalência lógica para a proposição apresentada está contida na alternativa. Então, ela quer a equivalência lógica do ou. A equivalência lógica do ou é essa regrinha aqui, ó, pessoal. Você tem que gravar. Ó. É o ne, a. Ou seja, eu gravei dessa forma. Tem professor que ensina de outro jeito, mas eu estou passando para vocês a forma que eu gravei. É a que entrou na cabeça, tá? Então, assim, a gente vai negar a primeira frase, continuar. Trocar o conectivo ou por um sim, então, manter a segunda. Se a gente vai negar a primeira, como é que vai ficar? Ele é casado. Vai ficar, ele é casado, vai ficar se Hélio não é casado. Se Hélio não é casado, olha o ou. A gente substitui por então. Então, iremos manter a segunda agora, tá vendo? Então, Luana é solteira. Solteira. Onde é que está essa alternativa? Se Hélio é casado, então Luana é solteira. Se Hélio, Se Hélio não é casado, então Luana é solteira. Então Luana é solteira. Gabarito letra A, tá bom? Deixei até marcado aqui, eu não vi. Mas isso aqui é gabarito letra A, beleza? Vamos para a sexta agora, sexta questão, já estamos finalizando aqui. A sexta questão fala o seguinte: considere a seguinte afirmação. Se Júnior é auxiliar técnico de controle externo, então ele prestou um concurso. Tá? Assinale a alternativa que contém a correta negação lógica para a afirmação. Então, ele quer uma negação lógica do se, então. Essa aqui é fácil, tá? Essa daqui é a regrinha do mané, né? Eu gravo como mainé. Por quê? Eu não esquecer que eu tenho que alterar o sim, então, por um conectivo lógico e. Tá? Então, como é que fica isso aqui na regra do mané? Vamos lá. Se Júnior é auxiliar técnico de controle externo, você vai fazer o seguinte. Você vai tirar o conectivo sim, então. Tá? Sim, então. Vai ficar. Vamos manter a primeira. Então, vai ficar Júnior auxiliar técnico de controle externo. O então você vai substituir por um e. Tá? Júnior é auxiliar técnico de controle externo e ele. Agora a gente tem que negar. Ó. Ele prestou um concurso e ele não. Você põe um não. Não prestou um concurso. Aí a frase vai ficar: ó, Júnior auxiliar técnico de controle externo e ele não prestou um concurso. Onde é que está isso? Júnior auxiliar técnico de controle externo e ele não prestou um concurso. O sexto é gabarito letra A. Tá vendo? Certinho. É isso aí. Você tem que gravar essa regra, tá? Não adianta eu explicar muito agora, é mais questão de decorar a regra que você vai fazer. Agora a sétima. A sétima é uma questão interessante. Porque se essa sétima aqui te cobrar no concurso amanhã, e você que está aqui olhando essa aula agora, você vai acertar. Quem não está, com certeza vai errar. Essa é uma questão aqui, vamos lá. Considere verdadeiras as premissas 1, 2 e 3. Então, todas essas daqui são verdadeiras, tá bom? A alternativa aqui contém uma conclusão que pode ser associada às premissas apresentadas de modo a construir um argumento válido. Você acha que isso aqui é uma questão comum que você vai, vou classificar, isso aqui vai ser verdade, isso aqui vai ser verdade, verdade.
Aí você vai falar, pô, sim então, deixa eu ver como é que eu faço sim então. Uou! Quando que é a verdade no sim então? Você sabe que no sim então existem 3 formas disso aqui ser verdade, né? Então você dificilmente vai conseguir julgar se Cláudia é médico é verdade e se Ana é advogada se é falso, ou vice-versa, entendeu? Enfim, não vai ser VF, porque vai dar Vera Fischer falso, mas você não vai conseguir fazer esse julgamento, entendeu? Não tem como, porque ele não deu uma premissa simples para você iniciar, né, a construção dessa frase. No ou, da mesma forma do ou, existe 3 formas de ser verdade, então dificilmente você vai conseguir matar essa questão. Você não vai fazer isso aqui no método normal de raciocínio lógico, tá? Então é o seguinte, como é que você vai fazer? Você tem que ver que ele está dando a primeira frase com conectivo sim então, a segunda com conectivo sim então e a terceira com uma disjunção. Conectivo ou. Você tem que lembrar que isso aqui é característica de um dilema. É os dilemas. Dilemas. Isso aqui é uma questão de dilema. Aí você tem que entender agora, pô, existe dilema. E agora como é que eu vou fazer? É dilema destrutivo ou dilema construtivo? Existem 2 tipos de dilema. E aí agora vamos ver aqui a conclusão, o ou, né? Vamos lá. Ana não é advogada, ou Débora não é dentista. Ana é advogada. Aqui ele está negando, ó. Ana não é advogada. Débora é dentista. Aqui ele está negando, Débora não é dentista. Então isso aqui é um dilema destrutivo, tá? Porque ele nega os consequentes. Ele está negando os consequentes. Então é um dilema destrutivo, beleza? Então, isso aqui você tem que lembrar. Se você não lembrar, você não faz essa questão, você vai entregar o ponto para a banca. Então vamos lá. Daí como é que a gente resolve isso? Fórmula de bolo. Fórmula de bolo, sabe que é simples, né? Tem que colocar a mesma quantidade de arroz, de leite, de ovo. Fórmula de bolo. Então, se é fórmula de bolo, tem que fazer o seguinte, ó. Esse aqui vai ser o A, o então permanece, esse aqui vai ser o B, esse aqui vai ser o C, o então permanece, esse aqui vai ser o D. Tá? E aqui você vê, Ana é advogada. Quem é Ana? Ana é o B. O ou aqui, permanece o ou. É Débora. Débora é o D. Débora é dentista. Tá vendo? Débora é o D. Porém, ó, você está vendo que ele está negando o B. Então você já põe aqui para você saber que ele está negando. E ele está negando o D. Perfeito? Perfeito. Qual é a conclusão disso daqui? Se a gente negou os consequentes, tá? A gente vai negar os antecedentes. Então a conclusão disso aqui vai ser não há, tá? Ou não ser. Então, trazendo isso daqui para cá, vamos fazer aqui, ó. Não há ou não ser. Perfeito? Como é que a gente vai substituir isso aqui na frase? Quem é o A? O A é o Cláudio. Cláudio é médico. Aí isso aqui vai ficar da seguinte forma. Cláudio não é médico ou, você deixa o ou. E quem é o C? Marcelo é professor. C negando, ó, ou Marcelo não é professor. Beleza? Onde é que está esse gabarito? Cláudio não é médico, vamos ver. Cláudio é médico, está errado. Cláudio não é médico ou Marcelo não é professor. O gabarito dessa questão aqui, sétima, letra I. Tá bom? Sétima, meu Deus, eu marquei D e falei E. Sétima é letra D. Eu só vou conferir aqui, ó. Sétima é letra D, certinho. Isso aí, pessoal. Sétima letra D, tá bom? Isso aí. Questão interessante, legal, super recente essa daqui. Essa aqui é pra acertar, tá? Vamos pro oitavo. O oitavo, ele fala o seguinte. Vamos pro oitavo. O oitavo é legal. Lembrando que não esqueça de curtir o canal, seguir aí para novos vídeos, né? Segue a gente, pessoal. Vamos lá. Observe a sequência de figuras. Aí tem a figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Aí ele fala, nessa sequência de figura, a figura 10 é igual à figura 1. Então, essa aqui é a figura 10, tá? É igual à figura 1. Pô, legal, realmente. Ó, se você olhar, ó, a figura 10 aqui é igual à figura 1. Ó, tá vendo? Tem um quadradinho aqui e aqui tem um quadradinho aqui. A figura 11, tá vendo? É igual à figura 2. A figura 12, ó, esses quadradinhos é igual à figura 3. Aí ele fala o seguinte, ó, assim por diante. Dessa forma, na figura 325, o número de quadradinhos interior na cor branca será igual a. O que você tem que entender para fazer isso aqui? No princípio, você tem que ver que a gente localize a figura de posição 325. Então, quem é a figura 325? A gente não sabe, mas a gente vai saber agora. Então, vamos descobrir aqui quantos ciclos completos tem isso aqui. Ele falou que a figura 10 é igual à figura 1. Dá uma olhada, quando a gente fala conceito de ciclos, tá vendo? A gente tem 9 figuras para completar um ciclo completo, né? Um ciclo cheio. Então, ó, por quê? A partir da 10ª já repete o ciclo. Então, enfim, aqui, ó, embaixo aqui já é um ciclo novo, tá vendo? Aqui é ciclo 1, aqui é ciclo 2. Tá? Nesse ciclo 2, ó, por exemplo, a 13ª figura vai ser igual à figura quarta, né? 14ª vai ser igual à quinta e a 15ª vai ser igual à sexta, até repetir 9 elementos. Então, se a gente quer a posição 325, pessoal, e a gente sabe que um ciclo completo tem 9 elementos, vai pegar 325 e dividir por 9. Tá bom? E daí a gente vai conseguir chegar no número que a gente quer saber qual é a figura de posição 325. Daí é o seguinte, você não tem que perder uma questão por não saber matemática, tá? Saber a matemática básica, isso não é defeito, isso é problema de muita gente, inclusive meu, né? Principalmente quem fez faculdade ou quem fez escola pública, tá? Então é isso. A gente não é vergonha. Então, se você não sabe, pega a pesquinha e faz aqui, ó. 9 vezes 1 é 9, faz devagarzinho 9 mesmo, né? 9 vezes 2 é 18. Vem 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 9 vezes 4, 36. Vou fazer até quando que a gente vai precisar aqui, ó. 9 vezes 5 é 45, né? 9 vezes 6 dá 54. 9 vezes 7 vai dar 63. Vamos lá, 32. 32, pessoal, dá por 27. Então dá 3 aqui, né? 27. 32 menos 27 vai dar 5. Esse é o 5. Bom? Esse é o 5. Aí aqui, ó, 50 dá por 54. 6. 54. 55 menos 54 vai dar 1. O que significa isso aqui? Significa que a gente tem 36 ciclos completos, ou seja, 33 ciclos com 9 figuras e uma figura sobrando. Então, o resto é uma figura que sobra, que isso aqui é igual à nossa posição 325. Então, se a gente tem um ciclo completo, eu falei para vocês que um ciclo completo abarca isso aqui tudo. Então, um ciclo completo com 9 figuras. Sobrou uma. Quem é o resto? Essa uma que sobrou é essa figura aqui. Ó. Mas ela quer saber o quê? Aí ele vai te perguntar, qual o resultado? Qual o resultado? Graças a Deus ele não botou um 1, senão todo mundo ia marcar 1, né? Ia ver aqui, tem um quadradinho, é 1. Mas o resultado ele quer o interior na cor branca, ó. Quadradinho com interior na cor branca, ó. O número de quadradinhos com interior na cor branca. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gabarito letra A, tá bom? Gabarito letra A dessa questão. Lembrando que se você está gostando, não esquece de curtir o nosso canal, tá? Segue aí a gente para novos vídeos. Pô, e deixa um comentário aí também, e enfim. E é isso, pessoal. Segue o nosso canal, curte aí, tá bom? Vamos agora
a questão número 9. Já estamos chegando ao final, que a gente separou só 10 questões, né? A quantidade de questões de raciocínio lógico que vai cair na sua prova, e são essas questões daqui, tá? Olha essa outra aqui, ó. Essa outra questão é bem interessante também. Tá? Vamos lá. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Se João emite pareceres técnicos e elabora relatório, então ele exerce o cargo de executivo público. Se Ana executa exames médicos e emite diagnósticos, então ela exerce o cargo de clínica geral. João emite pareceres técnicos e elabora relatórios, ou Ana executa exames médicos e emite diagnósticos. Decorre corretamente dessa afirmação que a gente tem que responder isso aqui. A gente precisa, para responder isso aqui, novamente, é igual aquela questão, se eu não me engano, foi a número 7, de dilemas, tá? Essa aqui é mais uma questão de dilemas. Tá? Só que a outra a gente fez com dilemas destrutivos, né? Essa daqui é um dilema construtivo. Por quê? Olha só a configuração. Ela apresentou 3 frases, né? 2 com sim, então, 2 condicionais e uma frase com a disjunção ou. Tá vendo? Aí ele está falando o quê? Ó? Vamos lá. João emite pareceres técnicos e elabora relatórios. João emite pareceres técnicos e elabora relatórios. Ou seja, ele confirmando, tá vendo? É uma sobreja. Ele está confirmando, pessoal. Ele está confirmando. Então, aqui tem uma confirmação, beleza? Ele está confirmando. Aí essa outra daqui, ó. Essa outra daqui também, ó. Ana executa exames médicos. Então ela quem? A Ana. Ana executa exames médicos. Deixa eu ver. Ana executa exames médicos. Tá isso. Ana executa exame médico. Confirmou também. Se tem uma confirmação, isso aqui é um dilema construtivo. Tá? Daí, lembra que eu falei para vocês que isso aqui é receita de bolo? Receita de bolo a gente não altera os ingredientes, porque senão dá ruim o bolo sola. Você vai fazer o seguinte, ó. Se João emite pareceres técnicos, tá? João emite pareceres técnicos, isso aqui vai ser o nosso A. Então ele exerce o cargo de executivo público. Esse aqui vai ser o B. Tá? Aí vem aqui, ó. Ana executa exames médicos. Vai ser o C. E aqui, então, ela exerce o cargo de clínico geral. Vai ser o D. Daí aqui ele está fazendo o quê? João emite pareceres. Quem é João? João é o A. Está confirmando. E aqui, ó. Ana executa exames médicos. Quem é Ana? É o C. E qual é a resposta disso daqui, pessoal? A resposta é muito simples. Se lá no dilemas destrutivos a gente negou né, os consequentes, aqui a gente está afirmando, tá? Estamos afirmando os antecedentes, né? Então aqui a gente vai afirmar agora os consequentes. A resposta disso aqui vai ser B ou D. Tá? E como é que fica isso aqui traduzindo na frase, né? Vai ficar da seguinte forma. Quem é B? O B, pessoal, B aqui, ele exerce o cargo de executivo público. Quem? O João. Então o B vai ficar João exerce, vou simplificar, tá? O cargo de executivo público. João exerce o cargo de executivo público. Agora vem o ou. Olha o ou aqui. Quem é o D? O D, ela exerce o cargo de clínico geral. Ela quem? Ana. Ou Ana exerce o cargo de clínica geral. Qual é o gabarito disso aqui? Ó? João exerce o cargo de executivo público. João exerce o cargo de executivo público. Mas falta, né? Ou não é essa, né?
O João exerce o cargo de executivo público e. Errado. É ou. Tá vendo? Ele deixou um E. Se Ana exerce o cargo de clínico geral, então. Errado. Um ou. Ana exerce o cargo de clínico geral. Ela exerce, de fato. Está incompleto. João exerce o cargo de executivo público. João exerce o cargo de executivo público, certo? Ou Ana, o de clínico geral. Ou Ana, de clínico geral. Correto. Gabarito da 9, letra E, tá bom? Letra E. É isso aí, pessoal. Tá gostando aí da resolução? Não esquece de curtir o nosso canal. Deixa um joinha e segue aí para novos vídeos, né? Segue que isso aqui é a alegria do pobre, né? Seguidor novo. Vamos lá. Sabe-se é falsa a seguinte afirmação. Essa aqui é interessante. Essa daqui caiu também em 2023. Se eu não me engano, foi na Defensoria Pública ou foi no Tribunal de Contas aqui de São Paulo. Sabe-se que é falsa a seguinte afirmação. Então, a gente tem que considerar essa afirmação aqui toda, tá? Isso aqui como falso. Isso aqui é uma falsidade. Tá? Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Olha que questão, pessoal. Então vamos lá. A gente tem que considerar que isso aqui é falso, né? Como é que a gente considera que isso aqui é falso? A gente tem um conectivo se, então. Porém aqui a gente tem um e. Tá vendo? Um se, então. Qual a única forma, pessoal, no se, então? Aí você tem que entender o seguinte, ó. No se, então, vai ser falso se aparecer Vera Fischer fabulosa. Se aparecer verdadeiro com verdadeiro, isso é uma verdade. Falso com verdadeiro, isso é uma verdade. Falso com falso, isso aqui é uma verdade. Então ele quer que a gente considere isso aqui como falso. Ficou fácil, pô. Beleza. Ele quer que a gente considere isso aqui como falso. Tá bom. Então, se a gente vai considerar isso aqui falso, obrigatoriamente, ó, essa primeira frase aqui, ó, tá vendo? Essa daqui tem que ser falsa. Então essa primeira frase é falsa. Opa, desculpa, pessoal. Dá uma olhada. Obrigatoriamente, ó, é falso. A primeira tem que ser verdadeira, né? Porque é o Vera Fischer. E essa segunda aqui, ó, nossa segunda frase, ó, primeira e segunda, da Vera Fischer, fabulosa, né? Tem que ser falso. Feito. Aí, beleza. Aí você tem que entender o seguinte, ó. Isso aqui tem um conectivo E. O E, no conectivo E, o E de exigente. Tem que ser verdade, verdade, para ser verdade. Ou seja, a única forma disso aqui ser verdadeiro é se aparecer duas verdades. Se aparecer verdadeiro, falso, isso é falso. Se aparecer falso com verdadeiro, isso é falso. Se aparecer falso com falso, isso aqui é falso. Bom? Mas isso aqui no conectivo E é a única forma de ser verdade. Daí você vê o seguinte, ó. Ó, isso aqui tem que ser falso no E. Se tem que ser falso no E, ó, tem que ser falso, né? Para ser falso no E, são três formas, ó, para ser falso no E. Aí você vai falar o seguinte, ó. Você vai falar o seguinte. Você consegue falar que Nico realizou conferência de cálculos? Você consegue falar se isso aqui vai ser verdadeiro? Nico realizou a conferência de cálculos. Você consegue falar se isso aqui é verdadeiro? Não, porque pode ser falso também, né? Mesma forma aqui, ó, Zoe organizou as agendas. Você sabe falar de Zoe? Se Zoe organizou as agendas, você sabe falar sobre isso aqui? Cara, não sabe, porque pode ser verdade ou pode ser falso. Essa questão aqui é a questão que vai estar na tua prova amanhã.
vai abrir o teu caderno de questão e essa questão número 10 vai estar lá. E muita gente não vai saber fazer, mas você que está aqui vai saber. Aí você tem que entender o seguinte, ó. Vamos agora, ó, vamos trabalhar nas alternativas, tá? Se a gente tem uma única certeza que é a afirmação 1, ó, Nice realizou a pesquisa de preço, a gente por hora só sabe falar de Nice, tá? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui a cor do gabarito para entrar em destaque aqui, ó. Nico não realizou as conferências de cálculo. Eu não sei falar de Nico. Zoe não organizou as agendas. Também não sei falar de Zoe. Então, se você não sabe falar de Nico e não sabe falar de Zoe, porque a gente não sabe se isso aqui é verdadeiro ou se isso aqui é falso, aí tem uma dúvida que a gente não sabe se é verdadeiro, a gente não sabe se isso aqui é falso. É uma dúvida, a gente não sabe falar sobre os dois. Então, no raciocínio lógico, se você não tem certeza de uma coisa, automaticamente você não consegue julgar, você já risca essa questão. Agora vamos esse aqui, ó. Zoe não organizou as agendas. Você não sabe falar de Zoe, se é verdadeiro ou pode ser falso. Ou Nice não realizou as pesquisas de preço. A gente sabe que Nice realizou as pesquisas de preço, é uma verdade. O Nice não realizou as pesquisas de preço, pessoal. Isso aqui é uma falsidade. Bom, Nice a gente consegue falar. Agora vamos aqui, ó. Nice não realizou as pesquisas de preço. Nice realizou as pesquisas de preço, é uma verdade. Nice não realizou as pesquisas de preço, isso é uma falsidade. Bom, conectivo E. Conectivo E, a gente sabe que ele é verdadeiro quando a primeira frase é verdade e a segunda frase é verdade. Se a primeira frase deu uma falsidade, então isso aqui, a primeira deu uma falsidade, né? Isso aqui, sem sombra de dúvida, vai ser falso. Deixa eu botar a cor aqui para ficar uma cor uniforme. Isso aqui é falso. 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 Agora vamos essa outra aqui, ó. Zoe organizou as agendas. A gente não sabe falar de Zoe. Nice realizou as pesquisas de preço. Nice realizou as pesquisas de preço? É verdade. Nice realizou as pesquisas de preço. Pô, Nice realizou as pesquisas de preço. É uma verdade. Você sabe falar de Zoe? Você não sabe falar de Zoe. Então você não sabe. Se você não sabe falar de Zoe, tá? Você sabe falar de Nice. Se você olhar mais no E deu verdade lá. Porém, se pode ter dado verdade, mas a de cá se der um falso, ele se torna falso, né? Então, assim, apesar da gente saber falar de Nice aqui, a gente não sabe falar de Zoe. Se a gente não sabe falar de Zoe, automaticamente a gente não consegue julgar essa alternativa. Então você risca. Agora vamos para a letra E. Nice realizou as pesquisas de preço. Bom, Nice realizou as pesquisas de preço, a gente sabe que isso é uma verdade. Beleza. Nico realizou a conferência de cálculos. A gente não sabe, porque pode ser verdadeiro ou falso. A gente não sabe. Se a gente não sabe julgar isso aqui, pessoal, a gente risca. A gente não tem certeza, a gente não sabe. A gente não sabe se isso aqui é verdadeiro ou falso, tá vendo? Porém, o pulo do gato aqui. Vamos analisar essa daqui, ó. Conectivo OU. No OU, você tem que entender o seguinte, ó. No OU, se aparecer... tem um OU, tá? Se no OU aparecer verdadeiro com verdadeiro, isso é uma verdade. Verdadeiro com falso, isso é uma verdade. Falso com verdadeiro, isso é uma verdade. Falso com falso, isso é uma falsidade. Em resumo, no OU, se aparece uma verdade que seja, automaticamente se torna verdade. A gente sabe que aqui, ó, nesse OU aqui, ó,
Isso é uma falsidade. Tá? E a gente não consegue falar sobre Zoe. Zoe pode ser verdade ou pode ser falso. Falei para vocês que se a gente não consegue julgar uma certa frase, então a gente risca isso aqui da nossa frente. O nosso gabarito é letra E. Aí você fala, pô, mas você não sabe julgar sobre Nico. A gente não sabe julgar sobre Nico, verdade. Porém, olha o ou aqui. Eu falei para vocês que se aparece no ou uma verdade, tá vendo? Se aparece uma verdade no ou, apareceu uma verdade. Se apareceu uma verdade no ou, consequentemente, isso vai ser uma verdade. Não tem para onde correr. Ó, aqui, ó, na primeira frase aqui, ó, foi uma verdade, né? Na primeira frase apareceu uma verdade. Automaticamente é uma verdade, independente disso aqui ser verdadeiro ou falso. Tá? E apareceu uma verdade. Independente disso aqui ser verdadeiro ou falso, isso aqui vai ser uma verdade. Meu, essa questão foi ótima, excelente. E na prova que eu fiz eu acertei ela, hein? O gabarito dessa questão aqui é letra I, tá bom? Lembrando que se você gostou dessa resolução, né, dessa profecia aí das 10 questões do TJ de amanhã, segue aí o meu canal, porra, me ajuda. E é isso aí, eu acho que a melhor ajuda que vocês dão aí é seguir a gente, tá bom? Um abraço para todos, boa sorte, até amanhã, vamos passar nessa prova.